Mais um desafio envolvendo o verbo haver e o verbo existir. Você já ganhou intimidade com os dois? Consegue perceber o que muda quando você troca um pelo outro? Vamos tentar numa questão do CESP, FUNPRESP 2016. A forma verbal havia e não havia mais dúvidas poderia ser corretamente substituída por existia. É uma proposta tentadora e você tem de decidir se ela é certa ou errada. Bem, quando se emprega o verbo haver com o sentido de existir, o sujeito não existe. Por isso o verbo fica na terceira pessoa do singular. Mas ao se fazer a troca pelo verbo existir, o verbo existir tem sujeito e vai concordar com ele obrigatoriamente. Portanto, nesta proposta, se você fizer simplesmente a troca do havia pelo existia, você vai cometer um erro de concordância verbal, porque o sujeito de existir é a expressão mais dúvidas e essa expressão leva o verbo obrigatoriamente para o plural. Portanto, estamos diante de uma proposta errada. Vamos reforçar esse conhecimento treinando que você vai chegando à perfeição. Olha, é popular construir, não haviam mais dúvidas, mas é uma frase equivocada, porque o verbo haver, não tendo sujeito, tem de ficar no singular. A construção correta, não havia mais dúvidas. E você já percebe os dados desta frase? Olha, a classificação de haver é sempre transitivo direto e impessoal. Entenda o que é verbo impessoal, não há sujeito com quem concordar. O sujeito de haver é inexistente, a função de dúvidas é o objeto direto e a concordância verbal é uma imposição da gramática normativa, terceira pessoa do singular. Esses dados são fixos, não interessa o tempo ou o modo verbais, você vai ter obrigatoriamente esses dados sempre que o verbo haver coincidir com o verbo existir. Combinado? Agora analisemos uma frase com o verbo existir. A construção não existia mais dúvidas é errada, porque nesse caso nós temos o sujeito, é a expressão mais dúvidas. Daí a imposição de não existiam mais dúvidas. Já ganhou intimidade com os dados dessa frase? São dados fixos. A classificação de existir é impessoal. A classificação de existir é intransitivo e pessoal. Naturalmente, o sujeito de existir é simples, é aquilo que acompanha o verbo. A função de dúvidas, sujeito, e a concordância normal, ou seja, flexiona-se o verbo para concordar com o sujeito. Olha, você já descobriu que o português tem muita importância para a sua vida, portanto, permaneça em contato conosco, ou acompanhando o nosso trabalho no nosso Face, ou então visitando a nossa loja Português Básico, é bem interessante para você que tem dificuldades. O nosso e-mail, interaja comigo por e-mail, será um prazer interagir com você, ou então inscreva-se no nosso canal e tenha lições diárias de português gratuitamente. Até o nosso próximo encontro.